costumes, hábitos e vícios. Então, neste vídeo, falaremos um pouquinho mais sobre os costumes. Costumes têm origem em situações que povos aprenderam. Costumes, então, é a repetição constante de um determinado ato social. Exemplo, indígenas têm o costume de dançar. É uma convicção social deles. É uma consciência social o costume, diferente do hábito. Então, o costume, ele é uniforme. Costume de cantar o hino nacional, por exemplo, aqui no Brasil. Então, costumes é considerado como situações repetidas ao longo do tempo para formar uma cultura tradicional. E os costumes resultam, então, de praticar. E, na verdade, aí sim eles acabam se tornando hábitos. Tenha o costume de levantar em um determinado horário. Tenha o costume de anotar as suas tarefas. Tenha o costume de escrever o que você está ouvindo. Tenha o costume de escrever o que um professor está falando. O cérebro, apesar da nossa linguística, da maneira de falar, ele diferencia hábitos, costumes e vícios. Aprenda isso, é muito importante. Tenha o costume de falar bem, tenha o costume de ser positivo. E algo interessante sobre o costume, biblicamente até falando, é um hábito de um determinado grupo, de uma sociedade. Então, costume é uma coletividade. Hábitos é individual. Está aprendendo a diferença? Está fazendo sentido para você? Uma outra coisa interessante sobre o costume. Nós podemos nos acostumar a tomar um banho gelado. Podemos nos acostumar a tomar um cafezinho sem açúcar. Isso é diferente de hábito. Porém, confundimos as três palavras. Mas mentalmente, aqui, ó, na nossa cacholinha, lá atrás, no cérebro subconsciente, que é 95% da nossa memória, ela arquiva coisas desde o nascimento, desde o útero da mãe. Ele já aprende as diferenças de hábitos, de costumes e de vícios. Está fazendo sentido para você? Está percebendo a diferença? Interessante, não é? Então tenha o costume também de compartilhar bons ensinamentos, tenha o costume, né, de dividir o que você sabe, tenha o costume de fazer a nossa sociedade bem melhor. Esse é um costume que eu estou adquirindo e ensinando aqui pelas redes sociais gratuitamente. O link do nosso YouTube completo, com mais de 300 vídeos, você encontra aqui abaixo, também no Facebook, também no Instagram, nas redes sociais. Adquirir esses costumes nos faz melhor, um mundo melhor. Como seria bom se o mundo se acostumasse a ser mais social, mais racional, mais emotivo para o bem. Nós não somos seres racionais, apenas 5% do nosso cérebro é racional, 95% é emoções, emocional. Tenha o costume, então, de controlar suas emoções. Aprenda isso, utilize psicoterapia, pratique você mesmo a psicoterapia. E assim será, com o costume, bem mais feliz
a sua própria vida. Muito obrigado. Compartilhe.